Obrigado, pastor Uquias. Para mim é uma alegria estar aqui nessa igreja, uma igreja que tem acolhido minha família muito bem mesmo, nesses domingos que temos tido a oportunidade de vir. Cecília, minha filha mais velha, agora eu preciso dar nome sempre, né, porque tenho 3. Vou começar primeiro falando da família, depois eu falo o quanto eu estou grato por estar aqui. Então, meu nome é Tiago. Sou casado com a Andriele, né? Eu e a Andriele somos pais da Cecília, de 5 anos, do Luca, de 1 ano e 8 meses, e da Tereza, de 4 dias, por aí. E a Tereza de 4 dias. Sim, talvez você esteja pensando naquilo que eu ouvi durante esses últimos 9 meses, né? Porque sempre quando eu falava que a gente estava esperando o 3º filho, perguntavam, mas você já tem filhos? Eu, sim, quem são? A Cecília, o Luca, aí a próxima frase é, mas você já tinha um casal, né? Como se fazer filho fosse só para ter o do sexo que a gente gostaria, né? Então é isso aí, mesmo já tendo um casal, a gente queria, não vou dizer que agora, mas a gente tinha o sonho de ter 3 filhos, então, por mais que a Tereza, como a Cecília disse, seja um sustinho, mas é um sustinho que a gente tinha planejado um dia ter, né? Podia ter vindo planejado, mas veio no susto. Mas, graças a Deus, a gente tem condições de cuidar e para nós está sendo uma alegria. Mas é isso, eu tenho a oportunidade ali de cuidar da Palavra da Vida aqui no Paraná. Então, aquilo que a gente chama de área de juventude. Então, tudo que envolve juventude no Palavra da Vida Paraná, que é cuidar do acampamento, da propriedade, das temporadas de acampamento, do podcast que a gente tem ali, do trabalho com adolescentes também, que a gente tem desenvolvido aqui na cidade de Curitiba também, com um programa de mentoria para adolescentes que chama Hire. Então, essas questões que envolvem juventude dentro do Palavra da Vida aqui no Paraná é minha responsabilidade já há 12 anos, mas eu já frequento acampamento desde 2006, então minha relação ali com o PV já vem há 16 anos, 17 anos, mas com uma função formal ali como missionário da Palavra da Vida há 11 anos, 12 anos. Mas para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, para mim é uma alegria mesmo. A igreja tem recebido minha família muito bem e é muito gostoso vir para a igreja. A Cecília, ela comenta já aquilo que ela tem vivido ali de experiência no Ministério Infantil, então para nós é uma alegria estar aqui. Eu vim com o meu pai hoje, porque eles estão nos abençoando com 1 mês de pai e mãe aqui em casa. Na verdade, eles são tão fera que eles nem vão ficar lá em casa. Eles fizeram um Airbnb lá de 1 mês, fora de casa, para entrar em casa quando precisar e sair de casa quando não precisar. Não, estou brincando. Mas é muito bom tê-los aqui. O meu pai veio acompanhar. Meu pai que é o pastor também, pastor Luizinho, pastor Mário Luiz. Só que em casa é diferente. Eu não virei pastor porque meu pai é pastor. Meu pai virou pastor porque eu sou pastor. Na verdade, é um exemplo, uma referência, sempre cuidou e liderou a igreja. Mas depois que ele virou um major da reserva, aí ele achou que precisava de coisa para fazer. E já não bastava tudo aquilo que ele já esquentou a cabeça a vida inteira. Ele falou, você acha que eu vou virar pastor então? Mas ele já tinha formação, já estudava. Então, depois de ter 2 filhos pastores, o pai resolveu virar pastor. Mas estou falando demais de mim, é para falar da Bíblia, né? Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27. Filipenses, capítulo 1, verso 27, vai dizer o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até vocês, ou estando ausente, eu os ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, uma só alma,
lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo e continuam a ter. A Filipenses é conhecida como a carta da alegria, né? A gente brinca quando falamos de Filipenses que o livro, a carta de Filipenses, quando Paulo escreve, é uma carta de alegria. E muito se dá a gente falar isso pela quantidade de vezes que a palavrinha alegria, ela aparece na carta. A palavra alegria na carta de Filipenses, ela aparece 14 vezes. Então, de fato, é um tema na qual Paulo ele se dedica a falar. Mas eu não gosto muito de usar ou caracterizar a carta de Filipenses para a igreja lá em Filipe como a carta da alegria, porque ela não é uma carta que tenha motivos para estarmos alegres. Porque Paulo está preso. Ele escreve essa carta preso. Paulo fala que os irmãos passam por dificuldades. Paulo mostra algumas soluções para questões que estavam sendo vividas. Então não é somente uma carta de regozijo. Não é somente uma carta para expressar alegria. E muito menos, quando a gente vê quais são os versos que falam sobre alegria, muito menos uma tentativa de Paulo de escrever sobre alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Não é uma tentativa de falar sobre alegria. Alegria é um componente presente na carta. E eu acho que a gente contribui muito mais para entender o que de fato Filipenses quer dizer para aquela igreja e para nós, se nós entendermos Filipenses como uma carta de incentivo à fé cristã. Olha, nós somos de Deus. Já que nós somos de Deus, então, por que nós não vamos juntos viver tais coisas? Por que nós não vamos juntos para tal caminho? Por que nós não vamos juntos para tal alvo? Irmãos, eu falo alto, né? Se vocês quiserem, gente, deixar baixinho só por causa da transmissão, eu me lido muito bem com o volume do microfone baixo, tá? Mas vamos lá, vai rolar uns gritos aqui, irmãos, mas tá tudo certo. Então, o que a gente percebe? Que Filipenses tem mais essa característica de um incentivo à vida cristã, do que propriamente dito, falar sobre alegria. E como que a gente percebe isso? Antes de nós chegarmos no nosso parágrafo, naquilo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente tem que entender o que Paulo está construindo para ele falar o que ele disse aqui. Paulo está construindo o seguinte: é muito comum, nas cartas que Paulo escreve, ele gastar primeiro um período da carta falando sobre teologia, falando verdades a respeito de Deus. E no meio dessa carta, ou em algum momento dessa carta, Paulo ele faz uma quebra, ele faz uma mudança de fala, e ele diz assim, já que vocês aprenderam tudo o que eu disse, então vivam de tal forma. Paulo faz isso na maioria das cartas dele. Em Efésios, nos 3 primeiros capítulos, a gente percebe claramente Paulo dizendo que nós somos filhos, nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos adotados como criatura deles, nós somos para o louvor da glória dele. Aí no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, portanto, vivam de modo digno do Evangelho. Paulo faz isso em Romanos, né? A gente não decora para falar e pregar o Evangelho o caminho de Romanos, muitas vezes, com aqueles versos que vão falar sobre a salvação, porque todos pecaram e estão carentes da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, portanto agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vem falando também em Romanos, um tratado, uma conversa muito teológica. Aí no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois irmãos,
que apresentem o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ensina algumas coisas e ele diz: olha, já que vocês entenderam o que eu disse, então façam estas coisas. E com Filipenses, Paulo não faz diferente. A única dificuldade é que Paulo faz de uma maneira um pouquinho mais sutil. E também não fica como uma quebra ali no meio da carta. Porque essa ruptura, essa mudança de fala de Paulo é bem o verso 27. Paulo constrói o capítulo 1 dizendo primeiro que ele está preso. E está escrevendo essa carta preso. Mas ele diz que, na verdade, não é para eles ficarem tristes com a prisão dele, mas é para eles ficarem felizes com a prisão dele. Mas por quê? Porque Paulo diz que a prisão dele estava contribuindo para a expansão do evangelho. O que estava acontecendo? Acontece que Paulo, por conta da cidadania dele, Paulo ele não era guardado por qualquer tipo de guarda. Paulo era guardado pela guarda pretoriana. Não sei quantos gostam de filme de guerra, mas eu gosto muito. Afinal, eu sou filho de militar. Não faltam fotos minhas em viaturas e nada disso, mas então eu assisto muito, gosto muito de filme de guerra. E um dos filmes preferidos, talvez é o meu filme top 1 da vida, é Gladiador, né? Denunciei um pouquinho a minha idade, não tem problema. Eu já tinha idade para assistir Gladiador em 2002. Já tinha, então faz a conta aí. Mas eu gosto muito de Gladiador. E no filme de Gladiador mostra muito essa divisão. Tem uma guarda de Roma, que são os soldados normais, aqueles que estão sempre de vermelho. E tem uma guarda diferente que está sempre de roxo no filme. E era a guarda que acompanhava o imperador nas batalhas. E era uma guarda que ficava viajando por todo o império. A guarda pretoriana. Por que a prisão de Paulo estava contribuindo para o progresso do evangelho? Porque quem que guardava Paulo? A guarda pretoriana. E para quem que Paulo falava do amor de Cristo? Para a guarda pretoriana. E o que essa guarda tinha que fazer? Viajar por todo o império. Então Paulo estava enviando os próprios guardas que ele falava de Cristo na prisão. Paulo diz que isso é pesado para ele, mas que era para ser olhado com motivo de alegria. Mas que não era para que todos ficassem preocupados com isso, porque Paulo então diz, o verso famoso que a gente conhece de Filipenses capítulo 1, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque, não em Filipenses, né, ele fala em Gálatas isso, mas ele diz em Filipenses, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quase que ficou errado, mas eu arrumei, a tempo. E olha que interessante, viver é Cristo e morrer é lucro, a gente pode entender que para o que Paulo estava dizendo aqui, a gente poderia brincar com esse verso dizendo o seguinte, na verdade o que Paulo estava dizendo era, que viver é Cristo e morrer é Cristo. Porque se Paulo vivesse, ele viveria com Cristo para Cristo. E se Paulo morresse, ele estaria com Cristo. Não importa qual fosse a fase de vida de Paulo, Paulo tinha claro na mente dele que a vida dele era dedicada a Cristo. Tanto que existe uma conversinha antes de entrar no nosso capítulo, no nosso parágrafo, muito interessante, que Paulo ele tem dúvidas se é melhor ele continuar na carne com os irmãos, colaborando para o progresso do evangelho, ou se é melhor ele ir com Cristo. Ele diz, olha, acho que é melhor eu continuar aqui com os irmãos. Não está na hora ainda de eu ir para a glória com Cristo. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é Cristo. Olha que importante informação nós temos aqui. A vida de Paulo, ela era para Cristo. Era como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, irmãos, vocês entenderam o que eu acabei de falar para vocês? Não existe vida para um cristão que não seja direcionada para Cristo. E a vida de alguém
que vive para Cristo, que aguarda a esperança e a expectativa de estar com Cristo, a vida dessa pessoa precisa ser desta maneira. Então ele abre o verso 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E a primeira ideia que eu queria pegar aqui do texto de Paulo para nós é: como cristãos, como quem vive para Cristo e morrer é estar com Cristo, devemos viver uma vida de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Tiago, o que é viver de modo digno? Essa palavrinha é uma palavrinha usada muito antigamente para falar de pesos e medidas. Pesos e medidas. Não sei, agora já não vou denunciar tanto a minha idade, mas acho que temos pessoas aqui na igreja que poderão falar por mim agora. Mas sabe quando a gente ia na feira, tá bom? E a gente ia pegar e comprar batata. Eu só lembro da barraquinha da batata com a minha avó, da batata. E a barraquinha da batata, a balança ficava no chão, porque era aquela balança de 2 lados, certo? E o que tinha de um lado da balança? 1 quilo de alguma coisa, certo? Quando você dizia, eu quero 1 quilo de batata, a gente colocava a batata do outro lado. A hora que a balança ficasse igualzinha, equilibrada, eles diziam, perfeito, está do jeitinho certo, tem exatamente 1 quilo aí. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vivam de modo digno vivam como, é a mesma palavrinha, uma palavrinha usada no mercado que Paulo usa aqui. Vivam de modo digno vivam de um jeito que, de um lado da balança, está o que você é em Cristo Jesus. Do outro lado da balança está o seu jeito de viver. Vou tocar um pouquinho o Silvio Santos aqui. Então, a balança de quem você é em Cristo Jesus e a balança do seu jeito de viver precisa estar sempre exatamente equilibrada. Não existe jeito de um cristão viver pior do que o que Cristo possibilita a ele. E não existe maneira melhor de ser vivida a não ser da vida com Cristo. Cristo Jesus e o jeito que eu vivo precisa sempre estar equilibrado. Isso significa olhar para a mensagem de Cristo. E Paulo diz, olha, como que é um pouquinho desse jeito de viver? Olha, vivam firmes em um só espírito, firmes em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Cristão precisa viver de uma maneira que demonstre a razão de fé que existe em comum em todos nós. A igreja, com os cristãos, lá em Juí, onde o pastor Ilquias pregou nesse final de semana, ela não é nossa adversária, ela não é nossa concorrente. Ela é uma colaboradora do reino, para que em Cristo Jesus nós demonstremos quem nós somos em Cristo Jesus. Um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Unidade não quer dizer pensarmos todos iguais. Unidade tem a ver com termos uma mesma razão, um propósito de viver. Eu posso ser São Paulino e conviver numa igreja com corintianos e palmeirenses. Estou dando esse exemplo porque eu percebi nos últimos domingos que essa é uma questão sempre bem tratada no púlpito. Por quê? Porque para estar em unidade com um irmão, preciso pensar da mesma forma que ele? Não. Isso é unanimidade. Unidade é nós andarmos juntos para um mesmo alvo, para um mesmo propósito,
para juntos mostrarmos a diferença que Cristo faz na nossa história. Com particularidades diferentes, com jeitos diferentes, com um empenho diferente. Talvez os mais jovens com alguns tipos de trabalhos, os mais velhos com outros trabalhos, mas todos vivendo como que Cristo é o meu motivo de viver. E Cristo é aquele que eu aguardo na eternidade. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Estar com essa balança perfeitamente equilibrada é no verso 28, e aqui a gente tem o nosso segundo incentivo, nada se sintam intimidados pelos adversários. Não se sintam intimidados pelos seus adversários. Por quê? Porque que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação, e isto da parte de Deus. Uma das coisas que foram muito legais de eu perceber no meu relacionamento com o estudo da palavra de Deus, é que nem toda palavra que a gente lê na Bíblia, ela significa sempre a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, de perdição, automaticamente na nossa cabeça vem inferno. Quando a gente fala de salvação, automaticamente na nossa cabeça vem o céu. Esse texto, esse verso que nós estamos lendo, um pouquinho pode nos dar a entender isso. Mas o que Paulo está falando, Paulo não está falando sobre o jeito de viver. Paulo não está falando sobre a nossa vida diária. Paulo está dizendo, não se sintam intimidados pelos adversários. Quem são nossos adversários? O mundo, o pecado, as pessoas que vivem e lutam por ideais que não são os nossos ideais como cristãos. E olha o que o texto diz: o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. O que os nossos adversários em muito olham para a gente, olham para a maneira como nós vivemos, dizem, cara, para de jogar sua vida fora. Todo domingo você vai na igreja para quê? Por que você não faz isso também? Vai dizer que agora que quando o teu chefe pedir para você mentir, você não vai mentir. Você vai perder o emprego. Não seja tonto. Você vai perder amigos desse jeito se você continuar assim. O que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. O que para eles é prova evidente de uma vida jogada fora, para nós é uma evidência de uma vida prazerosa com Cristo Jesus. Uma vida cheia de frutos, uma vida cheia de alegria, que é um tema tão falado em Filipenses. Essa semana passada, eu tive a tristeza, né, de precisar fazer um velório de uma adolescente de 14 anos. E era um velório com pessoas, majoritariamente, que não tinham qualquer relacionamento com a palavra de Deus. Então, fui para lá sabendo que não seria um ambiente de regozijo, seria um ambiente de desespero. E eu fiquei me perguntando, né? O que eu vou fazer aqui? Quando eu olhei para todo aquele ambiente, eu lembrei. O que para eles é prova evidente de perdição, para nós
é prova evidente de salvação. Ali tinham pessoas completamente sem esperança. E o que elas precisavam é trazer à memória aquilo que lhes dava esperança. Para eles, aquilo era uma prova evidente de perdição. A vida acabou. Está tudo destruído. A vida de quem foi acabou. A vida de quem ficou acabou. Mas para nós, que podemos olhar com esperança para Cristo, isso é uma prova evidente de salvação. Porque em momentos de dificuldade, como cristãos, podemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Um dia estaremos com Cristo na glória, porque para nós, viver é Cristo e morrer é Cristo. Mas Paulo, ele é radical, e ele não para por aí. Ele não fala só sobre aquilo que é uma prova evidente de perdição para eles, que para nós é uma prova evidente de salvação. Paulo continua, então ele vai dizer no verso 29, e aqui é a nossa terceira ideia para prestarmos atenção nessa noite. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. E aqui a ideia é a mesma ideia de sofrimento que Cristo teve lá na cruz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque vocês receberam o privilégio, a graça, o presente de sofrer por Cristo. Pô, Deus, o privilégio de sofrer por Cristo. Mas eu já estou sofrendo, Deus. Já estou sofrendo. Lá no trabalho todo mundo pega no meu pé porque eu sou crente. Na minha família todo mundo pega no meu pé porque eu sou crente. Eu sei o que é sofrer por Cristo. Igual Cristo sofreu. Então a gente ainda não sabe o tamanho do privilégio que nos foi dado. O privilégio de padecer por Cristo. Essa palavrinha aparece lá na morte de Jesus na cruz. Quando Jesus ele sofre a morte de cruz, é essa palavrinha. Paulo está dizendo, foi dado para a gente o privilégio de sofrer por Cristo do mesmo jeito que Cristo sofreu. E não somente de crer nele. Por que a gente encontra muitas vezes tanta dificuldade de proclamar o evangelho para as pessoas? Porque muitos desejam crer em Jesus, mas não desejam pagar o preço que é viver com Jesus. Afinal, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. Esse parágrafo não é para falar sobre a morte de Jesus na cruz. Esse parágrafo é para falar sobre o preço de ser um discípulo de Jesus. Paulo, ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é Cristo, como um exemplo verdadeiro de alguém que estava sofrendo por Cristo, porque ele estava preso por causa de Cristo. Esse é um tema na Bíblia que assim, me encanta os olhos. É falar sobre quem é de fato um discípulo de Jesus. E aqui falo de algo que fiz por anos. Irmãos, a quantidade de culto da fogueira que eu já preguei na minha vida, dá quase a quantidade de bom dia que eu dou para meus filhos. Eu preguei muito culto da fogueira na minha vida. E é muito natural, cresci assim, aprendi assim. Eu chego no culto da fogueira, a gente fala da fogueira,
fala como Deus é lindo, fala como a gente está aqui na natureza, como é um momento importante, é uma decisão importante, e a gente vai lá e fala, olha, porque você está aqui essa noite para falar e aprender que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Isso é uma verdade, está certo? E Ele se entregou por você, e agora, se você entende isso, você precisa pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados e falar e convidar Jesus para morar no seu coração. E então, muitos na minha vida já vi crianças e adolescentes se curvando na fogueira, pegando o gravetinho, entregando o gravetinho, jogando o gravetinho na fogueira, dizendo que eu não quero mais ser como aquele gravetinho, eu quero uma vida nova, e entregam a sua vida para Jesus. E daí o que eu fiz como diretor de acampamento? Lasquei com todo mundo. Porque todo mundo entregou a vida para Jesus. Mas não falei o que significa isso. Tiago, você nunca mais vai fazer isso? Não, obviamente que eu vou, do mesmo jeito ainda. Eu continuo querendo falar do Evangelho, eu continuo querendo falar do amor de Cristo, eu continuo querendo que jovens e adolescentes entreguem a vida para Jesus, peçam perdão pelos seus pecados e não desejem mais viver assim. Mas eu preciso lembrar que não é só simplesmente a decisão de um dia, mas é a decisão de todos os dias. Nós somos convidados a participar de um reino que o rei é Jesus. E no reino que o rei é Jesus, existem maneiras como o rei pede para vivermos. E a maneira como o rei pede para vivermos, o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é prova evidente de salvação. A mensagem do Evangelho, ela tem a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho, ela é sobre a vida no reino. O reino de Cristo Jesus. Porque nos foi dado o privilégio. Porque como viver de modo digno do Evangelho. Viver desse modo é viver com a balança equilibrada. É viver com o privilégio de sofrer por Cristo e não somente crer nele. E por último, Paulo vai dizer, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuam a ter. O nosso quarto incentivo aqui de Paulo é que nós combatamos o mesmo combate que Paulo combateu. Mas Tiago, que combate é esse? Que luta é essa? Primeiro a gente já tem uma ideia, Paulo está preso, falando do Evangelho, escrevendo essa carta. Mas tem um verso lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, que Paulo vai dizer que se fosse preciso, ele esmurraria o próprio corpo e reduziria o corpo dele à escravidão, a fim de que ele não fosse desqualificado no grande dia. Lutar o mesmo combate que Paulo combateu é, se for preciso, estarmos dispostos a esmurrar o nosso próprio corpo, para que nós não sejamos desqualificados. E aí a pergunta que eu faço para nós é o seguinte: qual tem sido o tamanho do nosso empenho para dizer que vivemos por Cristo? Qual tem sido o tamanho do nosso empenho? Qual o preço temos estado dispostos a pagar por viver por Cristo? Paulo diz que se for preciso, na luta contra o mundo, na luta contra o pecado, que se for preciso, na luta para pregar o Evangelho, que a gente esteja disposto a de repente esmurrar o próprio corpo, reduzindo a nada, tirando toda e qualquer força que ele possa ter, para que no dia do Senhor não sejamos desqualificados. Viver de modo digno do Evangelho, em unidade, não se intimidando pelos adversários,
entendendo o privilégio de sofrer por Ele e não somente de crer nele. Somos salvos porque cremos nele. Porque se só com a boca confessares com todo o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Somos salvos por crer nele, mas ganhamos o privilégio de sofrer por ele quando cremos nele e tendo o mesmo combate que vimos em Paulo, se preciso reduzir o nosso corpo à escravidão para não sermos desqualificados. Vamos orar, irmãos? Quero dedicar alguns segundinhos, alguns minutinhos, para que você pudesse refletir um pouquinho na palavra, na mensagem. E fizesse uma oração silenciosa aí onde você está, sobre aquilo que foi dito hoje à noite, sobre aquilo que a palavra de Deus nos mostrou hoje à noite. Não sei, talvez você percebeu hoje, você em casa percebeu hoje que não tem vivido de modo digno do Evangelho. A balança está desequilibrada. O jeito que você está vivendo não está combinando com aquilo que Cristo fez por você. Talvez você tenha vivido morrendo de medo dos seus adversários, morrendo de medo de Satanás, morrendo de medo do mundo, e algumas vezes até perdido a batalha. Talvez seja uma noite para você dizer para Deus: obrigado, porque o que para eles é prova evidente de perdição, para nós é uma prova evidente de salvação. Que privilégio. Talvez você esteja se queixando demais de viver para Cristo. Está dizendo: puxa, está difícil viver para Jesus. Está complicado viver para Jesus. Nossa, eu tenho perdido tantas coisas por viver para Jesus. E talvez hoje à noite seja uma noite de lembrar que nos foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Talvez hoje à noite é um momento de treinar um pouquinho mais esse corpo. Porque talvez esse corpo está entregando a luta ainda muito no comecinho. E o que a gente pode fazer para treinar esse corpo? Para que, se preciso for, esmurrar o próprio corpo, para que a gente não seja desqualificado. Seja lá em qual direção de Deus para a sua vida nessa noite, eu vou dar para você alguns segundinhos para você fazer a sua oração silenciosa, e daqui a pouquinho eu oro para nós encerrarmos esse momento de palavra. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque ela é viva e transformadora. Obrigado porque temos nela tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade. Obrigado porque o Senhor escolheu revelar a nós o jeitinho que seria incrível de vivermos. Nos ajude, Pai, a entendermos todos os dias o real significado de vivermos para o Senhor. Que ao dizermos como Paulo disse, que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro, possamos com os olhos fixos no Senhor agradecer todos os dias, porque o Senhor está junto com a gente sempre. Nós não precisamos temer os nossos adversários.
nos foi dado, Pai, o privilégio de sofrer do jeitinho que teu filho sofreu na cruz. Nos ajude a nos alegrarmos com esse privilégio, com essa oportunidade. E que em nome de Jesus estejamos sempre muito prontos para lidar com as lutas diárias, combatendo sempre um ótimo combate, com o nosso corpo sempre muito vivo, com o nosso corpo sempre muito preparado para lidar com todas as questões do nosso dia. E assim, regozijarmos a incrível vida que é a vida de ser cristão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito, muito, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês.